O Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós vamos falar sobre o diagnóstico e o tratamento do autismo no primeiro bloco do programa, com o psiquiatra Fábio Barbirato, com a professora Adriana Alves, que é presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil. Ela vai falar sobre o movimento, sobre a cartilha que eles fizeram, Ele é Autista, o que eu faço, que foi criada exatamente para esclarecer pais e profissionais de saúde sobre a doença. E vamos conhecer o site Mundo Azul, que divulga informações sobre o autismo. Quem vai falar com a gente sobre o site é o jornalista Hilton Caruso. Ele é pai do Gabriel, de 4 anos, que é autista. Vamos conversar com a nutricionista Joselane Stummer sobre os cuidados com o consumo do chocolate na Páscoa. Mas Joselane vai falar mais, vai falar sobre o DVD Tá na Mesa, onde ela ensina receitas leves e saborosas, não é, Joselane? Muito. Ótimo. O cantor Márcio Gomes é nossa grande atração musical. Ele está lançando um CD onde ele canta músicas do Rei da Voz, Francisco Alves. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A gente começa, como eu disse, falando do autismo. Vou pedir para o Dr. Fábio Barbirato dar uma definida assim, para a gente o que é a doença, como é que ela se apresenta. Na verdade, assim, o termo era transtorno invasivo do desenvolvimento. Vamos estar com 2 pais aqui que eu acho que montaram 2 associações. Eu parabenizo os 2 por estarem fazendo isso. E pena isso não acontecer nas outras patologias, que nós já falamos sobre hiperatividade, sobre bipolar na infância. Os pais também tinham que estar participando e fazendo isso também. O termo antigo era transtorno invasivo do desenvolvimento. Vai ser mudado a partir de 2013, 2014, vai ser chamado espectro autista. Na verdade, isso porque vai envolver 3 patologias específicas, que é o autismo clássico de Kanner, que foi descrito em 43, 42, a síndrome de Asperger, que foi descrito em 44, próximo, e o transtorno invasivo sem outra especificação, que é um transtorno que se assemelha com a síndrome de Asperger, que não tem um quadro mais leve, menos grave, mas seria um quadro menos comprometido daquele paciente, com um quadro dentro do espectro autista, com prejuízo menor. O que caracteriza principalmente esse transtorno é uma tríade, são 3 sintomas básicos, que é uma alteração na linguagem. Tem que ficar muito claro que não alteração na linguagem significa não falar, é linguagem verbal e não verbal. Então, às vezes, a criança pode não falar, mas ela pode ter alguma linguagem não verbal. Por exemplo, uma criança surda muda, ela não fala, mas ela tenta se comunicar de alguma outra forma. Tipo, ela puxa você e vai levar você até algum lugar. Então, ela tenta se comunicar. Essa comunicação não verbal é uma característica que não é comum à criança com autismo. A segunda característica, então a primeira característica seria a linguagem, um atraso na linguagem não verbal e verbal. A segunda característica seria um comportamento, que algumas crianças podem apresentar desde pequenininha, né, que são as estereotipias, né, que são flapping, são movimentos com a mão, são movimentos de balanceio, com o pêndulo, né, que é o corpo com o corpo, ou algumas dificuldades assim, de mudança de rotina, aquilo cria uma ansiedade muito grande, ou elas têm interesses específicos em algumas coisas, que a gente vai chamar de ilhas de interesse ou ilhas de inteligência. E a terceira parte da tríade é a questão social, que talvez seja a questão mais importante ao longo da vida desse jovem quando não é tratado. Que alguns quadros mais graves vão ter um prejuízo enorme, que não tem interesse em sociabilizar, e alguns quadros menos graves vão ter interesse, mas só que tem pouca habilidade social. Então essa tríade, social, comportamento e linguagem, é o que caracteriza o transtorno invasivo, hoje chamado, que no futuro vai ser chamado espectro autista. A gente pode falar autista sem ninguém se ofender? Pode. Pode? Então, muito bem. O autismo, digamos assim, não pode ser detectado naquele teste do pezinho, essas coisas? Não. Na verdade, a palavra autista significa isolamento social. Ela foi descrita por Bloyer em 1900, né, que eram pessoas isoladas. E aí, quando o Kanner, que descreveu o autismo, ele descreveu crianças com quadro psicótico, fizeram várias descrições, ele acabou botando isso como nome da patologia por causa do isolamento. Mas lembrar que não é só isolamento social. Não existe exame nenhum, até hoje, comprovado que você possa fazer. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer o diagnóstico precoce. Eu estava ouvindo os 2 conversando, eu achei muito interessante a conversa dos 2, né, porque são pais e colocaram muito bem. Por isso que eu vou te interromper um pouquinho para ouvir, assim, que eu acho que o momento que você descobre, detecta, alguém te conta, esse deve ser um momento mais dramático, né? Falta o chão quando você descobre que seu filho tem aquilo que a gente costuma chamar de sentença de vida, o que não devia ser, né? Aos pouquinhos a gente começa a tentar se informar através da internet e a gente vê que isso é uma coisa muito comum. Infelizmente, hoje em dia, há para cada 100 indivíduos um autista. Isso torna a síndrome muito maior do que todos os indivíduos com câncer, AIDS e diabetes juntos.
Então, um problema de saúde Mesmo, pública. Tudo isso. E a gente não tem ainda políticas públicas que estejam favorecendo a questão da intervenção precoce, do diagnóstico e do trabalho que precisa ser feito com essas pessoas. Adriana, quando é que você conseguiu detectar? Estou perguntando isso porque outro dia eu fiz um programa sobre síndrome de Down e teve uma mãe, ou não foi síndrome de Down? Eu acho que foi. Não? Que teve uma mãe... 23. Foi internacional, Dia 23. Internacional. Eu acho 23 que foi. de março. A mãe procurou muitos médicos, ela lutou muito para descobrir o diagnóstico, entendeu? Então, eu fico muito pensando que o diagnóstico, a procura desse diagnóstico é também difícil no caso do autismo. Muito mais no caso do autismo, porque a gente não tem um teste laboratorial, como o doutor muito bem falou, e para a gente é sempre aquela questão de encontrar o profissional certo que vai dar esse diagnóstico. E quanto mais precocemente o diagnóstico for dado, mais cedo as terapias começam e mais chance aquele indivíduo tem de se desenvolver nas potencialidades que ele tem. Quando é que você descobriu? Meu filho estava com 3 anos e meio. E foi muito difícil, porque eu não tinha a menor ideia. Ele teve aquilo chamado de autismo de regressão, que até então eu desconhecia. Aí depois disso foi uma busca incessante por informações, a gente usa a internet como ferramenta, né? E a gente descobriu muito fora do nosso país movimentos sociais de pais de autistas, de famílias, e a gente se sentiu muito perdido sozinho aqui. Então, nosso amparo foram as outras famílias do Brasil e da cidade que a gente mora, que tinham pessoas autistas. Onde você mora? Brasília. E aí nós elaboramos. Você mora no Rio? Moro no Rio, moro na Barra da Tijuca. Você também teve dificuldade? Eu já tive uma sorte, porque quando eu tive o diagnóstico do Gabriel, com 2 anos e 3 meses, eu conheci uma mãe que se chama Denise Fonseca, que a gente, através de e-mails, foi me indicar, a gente teve uma conversa no restaurante para trocar informações sobre o autismo. E através dessa conversa, a gente foi praticamente sendo encaminhado para montar uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente saiu daquele luto, né? Que a gente toma uma pancada quando sabe que teu filho é autista. O neuro chegou de uma hora para outra e falou: seu filho é autista. Aí eu me deparei com aquilo, nós fomos para a internet, a famosa internet, a gente colocava lá autismo, aí vinha aquelas informações dolorosas em que a gente ficava repensando a noite toda, o que vai ser do Gabriel, como vai ser o futuro dele, né? E aí, na parte da manhã, a gente acordou, eu fui pro meu quarto, peguei o Gabriel, aí eu olhei assim para ele e falei: Gabriel, o papai vai te prometer, eu vou te conectar, vou fazer tudo que for possível, né, para melhorar a tua qualidade de vida. E a partir desse encontro com esse casal, minha vida mudou. Por quê? Porque eu tive a facilidade e a informação certa. Você foi meio na aba deles, Na aba né? deles. E assim, errei pouco. Por quê? Porque ele já tinha uma experiência, já de 4 anos, né, com o filho dele. E aí eu fui montando uma equipe multidisciplinar. Que equipe foi essa que você montou? A princípio, eu comecei a trabalhar na área do esporte, né? Peguei um professor de educação física que fazia um belíssimo trabalho aqui no Rio de Janeiro de ginástica olímpica. E aí coloquei o Gabriel fazendo ginástica olímpica e natação. Fui numa neuro muito boa, que é a doutora Carla Escovati, que me deu toda a segurança possível do diagnóstico, né? E, paralelo a isso, fiz um grande trabalho com a escola. Aí vem a base da família, né? Essa equipe multidisciplinar ela tem que ser muito harmônica, todo mundo se falando. Consegui ter também uma mediadora, dei muita sorte também ter uma boa mediadora, com uma boa base. E com isso a gente conseguiu construir um time que foi trabalhando em função do Gabriel. As áreas foram se falando, quer dizer, cada período que o Gabriel foi evoluindo, a gente vinha o processo dele de crescimento, né? E eu digo a você que o esporte foi uma das grandes áreas de crescimento do Gabriel, não só na área da sociabilidade, mas também na questão da conexão dele, né? E os pais, né? A família é fundamental. Eu acho que assim, a família tem que encarar de frente. Não tem medo de nada, tá do lado do teu filho, né? Tá sempre. Várias vezes eu fiz o papel do meu filho com várias crianças. Voltei a ser criança com o Gabriel. Escorregava, jogava bola. Às vezes as crianças perguntavam: pô, ele não fala? Eu falei: não, mas um dia ele vai falar. Explicava para as crianças. Vinha fazendo todo um trabalho pedagógico, né, para inserindo. E o Gabriel foi pegando confiança. Você fala assim, na pracinha, no clube? Na pracinha, fiz tudo. Ia para feira, ia para o supermercado. Quer dizer, ia incluindo diretamente o Gabriel. E parece
parece, mas foi o maior meio de comunicação que o Gabriel teve. Por quê? Foi um aprendizado. Além da equipe multidisciplinar, eu vinha fazendo esse trabalho incessante, fiquei horas, dias, brincando, fazendo terapias básicas que qualquer pessoa pode fazer. Ficava no banheiro, comprava aqueles hidrocor, ficava no banheiro, desenhava as coisas, explicava para o Gabriel o tempo todo, 1, 2, 3, 4, que até no Natal, veja só, no Natal, dia 24, lembro disso, o Gabriel falou assim, olhou para mim e falou, papai? E dali Nossa. Foi meu presente de Natal 2011. Hoje você pega o Gabriel hoje, fala, corre, nada, faz judô, come de tudo, tem total sociabilidade. Agora, graças ao diagnóstico precoce. E a sua dedicação. E a dedicação combinar. não. E tá bom equipe, que tu foi né? da equipe inteira, mas eu tenho a impressão, é só achismo de jornalista, mas que esse comprometimento da família deve ser decisivo, né? Mas foram algumas coisas que ele falou que foram extremamente importantes, que eu acho que isso vale para todos, né? Primeiro, assim, diagnóstico precoce. Hoje a gente sabe, vocês estavam conversando, eu estava ouvindo lá, e saiu agora um estudo, uma meta-análise foi feita grande para avaliar a questão do diagnóstico precoce na Europa e nos Estados Unidos. Você vê que o único serviço que atende criança na pré-escola hoje aqui no Rio é o nosso na Santa Casa. Então o número de crianças com autismo é enorme. E nós lançamos um livro... Os hospitais particulares devem... Não tem. Até porque não tem hospital particular em psiquiatria na infância e adolescência. Não, sim, mas tem médicos que vão descobrir. Sim, mas é que... A carne de covarde não, mesmo sim, não é. sim, mas eu estou colocando assim, mas infelizmente, quem tem poder aquisitivo para ir, a Carla, o fulano, o Beltrano, é ótimo, mas para quem não tem, isso é penoso. Ah, eu acho que o que eles estão fazendo... muito pior, assim, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Do momento que eu consigo fazer identificação precoce, nesse estudo mostrou que quando você faz diagnóstico antes dos 3 anos, você tem um prognóstico de 80% a 90%. Quando você faz antes dos 5, isso cai, mas cai 20%, 15%. Quando você faz isso depois dos 5, a criança não tem a linguagem simbólica, que estava falando, que é a questão de perceber que você está fazendo ironia, perceber que você está sendo sarcástico. Isso dificulta a minha sociabilização, dificulta a minha inclusão social, dificulta a minha troca e pior, porque a linguagem e desenvolvimento não juntos. Se eu não tenho a linguagem aprimorada, desenvolvida adequadamente, eu não desenvolvo o resto. Então são 3 coisas que ele colocou que são extremamente importantes. Primeiro, aceitar que seu filho pode ter algum problema. Então, identificar isso precoce. Perceber que tem alguma coisa diferente. Então, desde pequenininho, ele chama pelo nome, ele não responde. Desde pequenininho, ele não olha nos teus olhos quando você briga com ele. Ele não compartilha a atenção. Você troca alguma coisa, ele não mostra interesse. Ele fica brincando com brincadeiras de repetição. Então, você tem uma série de características que vão definir de alguma forma. O pediatra pode observar ou outra pessoa. Mas se alguém observa na escola, alguém fala, procura ajuda. Se tiver condição de procurar uma profissional particular, ótimo. Mas se não, procura. Tem serviço proposto, estão treinando. Eles estão brigando exatamente pelos CAPCIs aqui no Rio e fora do Rio, terem profissionais para fazer isso. Porque quanto mais precoce, melhor. Então, a primeira coisa é aceitar... Eu não queria falar só do Rio, porque eu queria falar Brasil, assim. Então, se eu não posso tem falar no em São Rio, Paulo, também não tem em outro lugar. Não, você tem em São Paulo, você tem em Porto não, sim, Alegre. há serviços públicos em alguns lugares. De atendimento de excelência. Tem. Né? E aí, assim, tanto é que uma das ONGs mais importantes junto com a Mundo Azul é a Autismo e Realidade, que é de São Paulo, que tem feito um trabalho belíssimo também junto com o grupo da Unifesp. Mas o mais importante é identificação precoce. Identificou precocemente, ótimo, vamos trabalhar. Esse trabalho de mediação, aceitar que vai ter alguém para estar te ajudando. Esse trabalho de mediação, exatamente. É o que ele falou, que ele descia na escorrega. Ele é o mediador. Ele também é o mediador, ele também pode ser. É um papel de pai, né? Mas na escola é preciso ter um mediador, né? Para facilitar o aprendizado da criança. Uma pedagoga, né? uma fonoaudióloga, né? Que aí vem todo um matricula conjunto. numa escola regular? Não, escola particular. Ele tem mas regular. Não é de uma escola comum. Como não é uma escola. O Gabriel está incluído, tem total independência na escola. Hoje em dia, depois de 1 ano... Ele está com quantos anos? 4 anos. 4 é anos. impressionante o crescimento com o diagnóstico precoce. Todo esse envolvimento da família, do corpo, do grupo, né? do grupo multidisciplinar. E a escola, que a escola é fundamental, né? A escola é o local em que eles se identificam. E aí você vai dando essa sustentabilidade para ele, essa confiança. Mas isso acontece, desculpa interromper, mas é porque você como pai, como família, vocês aceitaram cedo e assumiram isso e participaram. Porque quando a família não aceita e procura isso muito mais tarde, isso é muito mais complicado. Então a tua mudança de família, a dinâmica familiar, isso ajudou muito esse menino. Não tenha dúvida sobre isso. No seu caso, Adriana, como é que você fez? Como é que você agiu? Quando nós descobrimos, ele já tinha 3 anos e meio, né? Então a gente partiu para procurar aquilo que nós tínhamos disponível
para que, em termos de intervenções terapêuticas, né? Nós fizemos vários tipos de intervenções terapêuticas com ele. Houve também muita dedicação da família, a gente tentou vários tipos diferentes, mas infelizmente ele não adquiriu a linguagem verbal. Até hoje a comunicação dele é feita basicamente por gestos. E assim conheço várias famílias que também, como ele, também tentaram fazer, mas não tiveram a resposta que deveriam. E hoje eu encaro da seguinte forma: a gente tem essa situação e precisa trabalhá-la. A gente precisa aceitar, essa aceitação é fundamental para que ele, se sentindo num ambiente tranquilo, ele possa desenvolver as habilidades que porventura ele pode vir a ter, né? A gente viu outro dia veiculado na internet um autista de mais de 20 anos que começou a fazer musicoterapia e começou a cantar, né? E ele não falava, ele não era verbal. Então essas coisas são possíveis sim, eu acredito na neuroplasticidade do cérebro, como mãe assim, eu acredito nas potencialidades que meu filho e que outros autistas venham a ter, e a gente fez essa cartilha nesse intuito, de tentar auxiliar aqueles que não têm absolutamente informação nenhuma. Pois é, eu recebi essa cartilha, daí imprimimos a cartilha. Agora, não dá pra gente falar de tudo, mas tem muitas coisas, 10 coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse. Pois é, tem muita informação. As queixas Isso, porque... as possíveis queixas da criança. Porque os autistas, eles são pessoas que... A maior dificuldade do autista é justamente a interação social. As famílias acabam se isolando muito, porque é aquela pessoa que incomoda o vizinho, que na escola não consegue se relacionar bem com os colegas, né? Então a gente tem muita dificuldade de encontrar os profissionais que também deem apoio à família, porque o autista também tem mãe, tem pai, tem irmão, e essa união familiar, ela é muito necessária, mas também é necessário que o autista seja inserido no contexto social em que ele vive, seja aceito, é a tal da acessibilidade atitudinal que a sociedade precisa ter. Mais do que rampa, né, e outros tipos de acessos, para o autista, a gente precisa dessa aceitação. Então é muito complicado para a sociedade aceitar aquela pessoa que não se comunica, e a grande maioria dos autistas é assim. E essa cartilha está disponível? Sim, essa cartilha ela, em breve vai estar disponível no nosso site, também no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. E a gente vai ter lá na Secretaria de Justiça o primeiro espaço aberto ao público com informações sobre autismo. A gente vai compilar todo tipo de informação, de coisas que estejam acessíveis para que as pessoas do Brasil inteiro, através do nosso site, que em breve vai estar totalmente disponível, para que elas estejam consultando, né? Quando você diz que o Dr. Fábio fala que a linguagem não é clara, né? Às vezes não há palavras, né? Ou sim, quase sempre. A linguagem verbal pode não estar desenvolvida. Não há. Mas a pessoa não fala isso? Não fala, exatamente isso. Então, quando é que você começou a desconfiar, assim? A primeira dúvida que você teve? Quando ele parou de falar. Ele chegou porque ele começou a falar? Sim, ele teve as fases de desenvolvimento todas certas no momento certo, mas aí aos 2 anos ele parou de falar. E o pediatra, que era quem assistia, desconhecia que isso poderia ser autismo, dizia que isso era normal, que assim era um problema do indivíduo, que aos poucos ele iria se desenvolver, o que não aconteceu. Perto de 3 anos de idade, numa consulta de urgência no hospital, o médico desconfiou, porque ele começou a apresentar aqueles flappings, né, coisas bem claras, que alguns profissionais que são treinados veem. E aí ele me encaminhou para uma neuropediatra, e aí na primeira consulta ela já diagnosticou, e foi assim, nossa, um susto muito grande. Você tem outros filhos? Tenho um filho mais novo, ele tem tido bastante... tem sido muito apoio para o irmão, né? Porque ele é mais novo, mas ele é amigo do irmão como se fosse o irmão mais velho. Ele é assim, a janela para o irmão, né? Para o mundo, ele tem procurado sempre fazer, brincar com o irmão, tentado se relacionar, tentado se comunicar com o irmão. Eles se irritam? Muito, eles têm ciúme um do outro. O autista, embora seja uma pessoa muito comprometida, em alguns casos, ele é uma pessoa como qualquer outra. Dentro da sua individualidade, ele tem também as suas coisas, entendeu? Então ele tem ciúme do irmão, e, de repente eu estou abraçando o irmão, ele fica na dele, mas se ele vê, ele corre, ele quer abraço também, né? E vice-versa, o irmão também tem ciúme dele, eles brigam, né? É uma relação saudável entre irmãos. Mas eu digo assim, por exemplo, na hora que ele não fala, ele fica quietinho num canto, ele
Tem crises, assim? Tem crises. Você falou que ele incomodaria os vizinhos. Alguns autistas chegam a como? incomodar, porque alguns autistas, eles não têm uma forma apropriada de comunicação, muitos fazem barulhos diferentes, alguns gritam. É muito comum o relato de famílias que o autista passa dias, noites e noites sem dormir. Então, para a família é muito complicado, porque tem famílias que estão completamente desassistidas. Aqui em ilhas, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, em outros locais do Brasil, você tem para onde se dirigir, mas tem locais onde não tem. Então, é muito importante o PL do autismo, que já passou pelo Senado e agora tramita pela Câmara. O que é isso mesmo? Projeto de lei 1631, que institui a política nacional para a defesa dos direitos da pessoa com autismo, especificamente. Ah, especificamente? Porque nós não temos uma lei que auxilia a pessoa autista nesses direitos que ela precisa ter, né? Nos várias... O bom dela é que ela vai trazer o tratamento, né? O diagnóstico precoce, o direito a lazer, a educação adequada, o reconhecimento dos autistas como uma pessoa com deficiência. Acho que esse projeto vem a calhar, assim, pelo menos é um projeto que vai tentar melhorar a qualidade de vida da família com autismo, né? Porque você, como o Dr. Barbelo falou, assim, eu vejo que hoje os profissionais não estão preparados para diagnosticar. Então, assim, essa foi uma grande preocupação, nós como pais, que podemos dar o tratamento ideal para os nossos filhos, olhar lá para o Nordeste ou para o interior da Bahia, em que tem famílias que não têm a menor condição de ter tratamento. Então, assim, eu acho aqui mesmo, no aqui Rio, em no Brasília, Rio, em São Paulo, deve ter, e no Rio Grande do Sul, deve ter gente que não tem condição de tratar e deve ter um profissional ou outro que ainda desconhece. Uma coisa que é interessante, assim, só para reforçar, eu acho ainda que mais agora que a medicina é tão específica, né? Mas assim, aí é tão vem a questão da pediatria. O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria é teu vizinho lá da Barra, Eduardo Vaz, e o Eduardo hoje está, juntamente com o grupo da pediatria, se comprometendo a fazer com que os pediatras tenham uma formação nisso. Né? Ou seja, que o pediatra consiga reconhecer isso precoce. Se ele consegue reconhecer isso com 6, 7 meses, 8 meses, vai dar uma qualidade muito melhor. Essa ideia que vai desenvolver com o tempo, vocês devem ter ouvido muito, e devem ouvir pessoas que falam isso o tempo todo. Isso é o maior erro. Mas são atitudes muito simples. Sim, são atitudes simplistas. É falta de conhecimento O conhecimento que eu adquiri pós o diagnóstico precoce do Gabriel, o Gabriel já me sinalizava com 1 ano, já me dava sinais. Então, assim, naquela famosa cartilha, né, que as crianças têm, né, você pode ter algumas perguntas e respostas ali, já para começar a dar um norte de um diagnóstico. Né? Se a criança ela não te olha, que é normal, uma criança de 8, 9 meses, você chamar papai e ela te olhar. E o Gabriel não me olhava. Tinha vezes que o Gabriel às vezes batia no berço e não chorava. Então, assim, são detalhes que podem sinalizar que essa criança pode ser portadora de autismo. Então, assim, eu acho que essa cartilha, como você bem falou, ela já vai te dar uma cartilha. É uma cartilha que faz diagnóstico precoce. Que você pode ter dentro um pediatra, ele não faz aquela avaliação. Lembra do seu filho que você fazia lá, aquela cartinha da vacinação, do desenvolvimento da cabecinha, do corpo dele? A ideia é a gente fazer com que os pediatras, a partir de agora, não a partir de agora, mas até 2015, eles tenham acesso exatamente a isso. A cartilha de desenvolvimento psicomotor, ou seja, não só a questão motora, mas linguagem, a parte da leitura social, do sorriso social. Por exemplo, hoje com 6 meses, se uma criança não está sorrindo, não está compartilhando com você, já é um dado que deve ser investigado. Se eu investigar e definir que ele está dentro do espectro, já posso tratar. Quem faz isso? É o pediatra. Então, se o pediatra e os professores da pré-escola tiverem um treinamento adequado, eu acho que esse talvez seja a grande questão. E trata como? Com remédio? Não. Essa pergunta é ótima. Você viu que nenhum deles falaram sobre remédio. Não se tem tratamento medicamentoso. Mas quando você fala que trata com 6 meses, faz o quê? Não, na verdade, você vai fazer o trabalho que tem os guidelines, os treinamentos, até 4, 5 anos. Estimular a criança. Fono, TO, né, um bom trabalho com uma mediadora. Não existe medicação. TO, o que é mesmo? Terapia ocupacional. Para fazer com que a criança tenha mais autonomia. Não existe medicação. A gente vê muito hoje em dia algumas pessoas fazendo, né, até dietas, né, sem comprovação, sem estudos conclusivos, ou você fazendo tratamentos medicamentosos, né, sem nenhuma conclusão científica. Não existe nenhum estudo conclusivo real que mostre alguma medicação que melhore o autismo. Pode melhorar alguns comportamentos. Quando você está deprimido, você pode tomar uma medicação. Se você estiver muito ansiosa, em pânico, você vai tomar. Então, o autista, se estiver muito agressivo, pode tomar. Mas não é o de praxe. E mais ainda, mais do que medicar, talvez orientar a família para mudar certas rotinas em casa, que diminua a agressividade e não precisa medicar. Exatamente. Você falou que ele se alimenta direitinho. Ele tem uma alimentação
balanceada? Balanceada, e a gente começou a fazer a dieta de glúten e caseína, porque a gente percebeu no dia a dia, na prática nossa, isso ajudou muito a questão do comportamento dele. Ele tem uma hiperatividade associada e quando ele tem acesso ao glúten ou à caseína, que é a proteína do leite, ele não digere bem as proteínas. Então ele fica muito hiperativo e ele não dorme à noite. Então a questão da dieta é mais para ajudar o comportamento. Então você tirou o glúten e tirou o leite. Sim, e até é assim muito complicado, porque tem a questão da Páscoa, né, do chocolate. Então a gente tem que procurar aquele chocolate que não tem leite, ou que não tem glúten também, que a maioria contém. Mas são questões que no dia a dia a gente acaba até aprendendo muito, porque tem uma série de outros alimentos que não contém glúten, não contém leite. Tem, hoje em dia, que antigamente acho que não tinha nada, né? Mas hoje em dia já tem até livro de receita. Ele faz a dieta há 9 anos. Mas acho que é uma coisa importante assim colocar ontem. Com várias coisas sem glúten, né? Já tem produtos sem glúten no Brasil, que não tinha também. Tem, assim, a festa de aniversário dele agora é uma beleza, porque é o bolo sem glúten, o brigadeiro sem glúten, tudo sem glúten. Tudo sem glúten. Você consegue fazer a festa? Hoje eu consigo, há 9 anos atrás eu não conseguia. Mas acho que tem que ser um conseguia. dado super importante. Eles trouxeram agora 2 pessoas importantes, uma no Canadá e uma da França. Da França eu conheço, tivemos juntos um congresso há pouco tempo. E elas para onde? Para fazer no simpósio aqui que tiveram no sábado. Jornada científica. Foi ontem. Aconteceu no sábado, dia 31, lá no SEC da Barra da Tijuca. E a Caterine, que é uma das pessoas de referência, né, em relação à psiquiatria da infância e adolescência na França, ela colocou muito bem claro, com certeza você participou disso, ela falou que não existe nenhum estudo conclusivo da dieta. É lógico que se você faz, melhora, tudo bem, mas tem que ficar claro para todo mundo que está assistindo a gente que não adianta fazer dieta do glúten que vai melhorar o autismo. Talvez a dedicação sua como mãe, a dedicação dele como mãe seja muito mais importante que qualquer tipo de alternativa de dieta, porque não existe estudo conclusivo. Não tem estudo conclusivo, mas se você tira e o comportamento dele melhora, por que não? Mas o que eu não posso colocar investir nisso. Sim, o que eu não posso colocar é que todos, sabe por quê? Quando eu falo não tem estudo, porque já foram feitos vários estudos e nenhum deles chegaram a uma conclusão que isso realmente melhora. Melhora alguns, mas não melhora outros. Então eu não posso botar dentro de um grupo diferente que uma criança. É uma regra. Uma criança pequena, se você encaminha para uma fono, não adianta fazer psicoterapia com 2, 3 anos, é fono, vocês sabem disso. Uma fono, a criança faz dá um salto enorme. Isso tem comprovação científica. Acho que se vocês fizeram, você fez o trabalho, você sabe bem disso. O trabalho fundamental foi a de fono, porque foi ali que o Gabriel começou a ter, assim, a gente teve as primeiras orientações para trabalhar a forma de linguagem, de se comunicar, né, com o Gabriel. Então, assim, ela vai te dando toda a parte prática. E a gente, como pai, vai colocando o feeling, né? Porque ela vai te dando o chão, a base, né? Para você avançar. O que eu tento plantar, assim, acho que uma das grandes bandeiras do Mundo Azul é tentar passar essa confiança para os pais em acreditar. Porque vocês tendo essa base, a gente tendo essa base toda para se trabalhar na questão da fono, a questão da terapia ocupacional, você evita de tomar remédio. E o esporte, né? Volto a falar, o esporte, ele sendo aplicado certo na criança com 2 anos, ela vai queimar endorfina. Eu vi muito esse resultado no Gabriel. Por quê? O Gabriel praticava esporte, se alimentava bem, não faz a dieta, come de tudo, e assim, e à noite era sempre uma maravilha, ele dormia, quer dizer, ele tinha toda uma rotina, assim. Eu acho que o que a gente aprendeu foi que a criança com autismo tem que ter uma rotina. Então, assim, o Gabriel acordava cedo, a gente aos poucos ia colocando a rotina dele, à noite ele ia dormir, e no dia seguinte a gente ia mudando com o tempo. O que a gente aprendeu? Que aos poucos a gente ia mudando as rotinas do Gabriel. Fica mais tranquilo. Com isso tudo, assim, sem medo, com confiança, acreditando que ele tem potencial para desenvolver, o resultado, lógico, cada criança é uma criança. Mas você tem que contar a tua experiência. A minha experiência com o Gabriel, que eu venho falando, é isso. Eu acho que a gente acreditou, o Gabriel, a gente foi inserindo o Gabriel na sociedade. A gente não teve medo de expor o Gabriel perante aos amigos, né? A gente compartilhava, estava num shopping, o Gabriel estava com a gente, estava numa roda de amigos, o Gabriel estava com a gente, e assim a gente foi criando essa base de conscientização, né? E o Mundo Azul é um site para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas com informação e conscientização. Essa então, é a plataforma do grupo. As pessoas podem entrar no www.mundoazul.org.br. Posso dar uma parte? Pode, claro, deve. Assim, eu acho muito interessante tudo que nós estamos conversando. Eu, como nutricionista, vou comentar que
com relação à rotina alimentar que ele falou do Gabriel. Se o Gabriel, por exemplo, jantasse às 10 horas da noite, comesse bastante carne vermelha e refrigerante à base de cafeína, ele com certeza não ia dormir bem. E isso com certeza também iria atrapalhar todo o sono dele, a tranquilidade dele. Eu acho muito interessante o que tu falaste, porque assim, ó, existe uma situação que se chama, que é sensibilidade. Eu atendo vários pacientes com hiperatividade e déficit de atenção. E a gente nota que quando a gente restringe alguns alimentos que podem provocar uma sensibilidade maior na digestão, ele pode ser mais estimulado, no caso do chocolate. Né? Então, tem estudos que mostram que se a gente diminuir o consumo de chocolate em crianças que são hiperativas, que ele pode diminuir a ansiedade dele em algumas situações. Tanto é que quando ele, aos fins de semana, ele consome mais chocolate ou alimentos à base de cafeína, a segunda-feira dele sempre é pior. Tá? Então, assim, pode não ter estudos comprovados cientificamente, mas existe algo que a gente chama a sensibilidade digestiva, que pode vir a provocar alteração de comportamento. E a gente não fala só no autismo, a gente fala sobre todas as situações, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer inclusive o teste de glúten e no teste aparecer que ela não é intolerante a glúten. Mas quando ela consome alimentos com glúten ou alimentos à base de lactose ou caseína, ela passa mal, ela fica mal, porque ela tem uma sensibilidade que não é detectada nos exames. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração também, Essa coisa do glúten me comove especialmente porque eu entrevistei uma moça que me mandou um livro que ela fez, ela mesma editou, ela não é nutricionista e ela escreveu a história dela. Na história dela, ela começou, a chamar Regina Racco, ela tirou o glúten porque o filho dela, filhos que quando crescem, ficam implicantes com pais, né, naturalmente. Então o filho implicava que toda hora ela esquecia a chave, já perdeu de novo a chave do carro e tal. Ela entrou na internet para se livrar desse problema de estar meio esquecida e tal. E não esquecida, tipo, patologia, tipo o alemão, não. Esquecida dessas bobagens. Uma hora perde a chave, outra hora perde a carteira, esquece de levar a blusa, uma coisa desse tipo, uma blusa de lã e tal, tá meio frio. Aí ela entrou. Nem que ela entrou, ela descobriu que tinha um estudo na Austrália, que também não tinha comprovação científica, era uma coisa meio assim, começando, que se tirasse o glúten, ela poderia melhorar a memória. Bom, o fato é que ela tirou o glúten e ficou magra, quase. Aí ela escreveu um livro dizendo isso. E a primeira vez que eu entrevistei, eu trouxe uma nutricionista que ficou olhando meio torto, assim. Como assim e tal? Isso tem uns 10 anos que a gente já está fazendo. Eu estou fazendo esse programa, descobri ontem que estou entrando no 19º ano, tá bom? Comecei no dia 1º de abril, por isso que a gente fez a conta hoje. Então, na verdade, ela não tinha grande coisa, assim, grande comprovação. Agora não, ela já fez várias pessoas, vários nutricionistas, tem até nutricionista que especifica, né, assim, trabalha com dieta sem glúten e tal. Isso tomou uma dimensão, né? Eu acho que não pode ser um padrão de uma maneira geral. A assim. Bia Eu acho que Rick, para pessoas... você não gostam que use todos os alimentos, né? A pessoa, na realidade, se ela sabe que ela come algo que passa mal, que ela não se sente bem, então, tirando, ela fica melhor, ok. Agora, dizer que para todo mundo o leite faz mal, para todo mundo o glúten faz mal, não existe isso, né? Existe um equilíbrio, com certeza. Mas isso por conta dos celíacos, que se mobilizaram muito, acho, né? Todo rótulo não contém glúten, contém glúten. Isso foi a mobilização deles. Eu sei que funcionou, né? Funciona. Mas quem tira o glúten acaba emagrecendo. Mas a dieta do glúten para a doença celíaca ela é totalmente comprovada. Sim. A grande questão aqui, que eu acho que tem que ficar muito claro, é que a gente não pode, você falou muito bem, não pode generalizar. Claro. O que ela colocou está perfeito e ele estava balançando lá. Acho que a grande questão, talvez, dele, que melhorou muito o filho, foi porque ele criou uma rotina. Isso. Então a criança... Porque ele também ficou exausto, A depois da escola, judô, nadar. Não é só isso, ele tem segurança dele, porque no momento que você faz uma rotina, ele sabe que no dia seguinte vai acordar. Ele não gosta de gente maluca, né? Ele não gosta de coisa diferente. Autista, né? Ele gosta de coisa certinha. Isso. E aí quando você tem uma rotina que sabe que de manhã você vai acordar e vai ter aquela rotina, isso cria uma tranquilidade. É óbvio que se ele vai comer uma carne, qualquer um de nós comer uma carne à noite vai sentir mal. Agora, se ele come uma carne, né, mais cedo, mas tem uma rotina ao longo da vida, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Volto aí já. Eu sei que eu recortei uma coisa aqui, acho que da Folha, que diz que os casos de autismo cresceram 78% em 10 anos nos Estados Unidos. O transtorno mental afeta 1 a cada 88 crianças e quase sempre meninos. Faz sentido? Sobre isso. Você quer posso Faz falar? sentido isso? Aumentou porque você aumentou a facilidade de diagnóstico, né? Você tem um espectro. E segundo, os meninos eles apresentam sintomas mais cedo, não quer dizer que as meninas não tenham.
Mas o que ficou mais claro é que aumentou o espectro, ou seja, você não faz diagnóstico só do autismo clássico, daquela criança que não fala, mas você tem outros tipos Mas que o que vão eu estar fiquei dentro do espectro. impressionado é que, segundo esses dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, NIMH. o transtorno que afetava uma em 150 crianças americanas no ano 2000 passou a cometer uma a cada 88 crianças em 2008. E era uma em 10 mil na década de 80. É mesmo. Na verdade, o que aumentou é a facilidade do diagnóstico. diagnóstico. Não é que aumentou o número de crianças porque não é autistas. possível. E esse diagnóstico Não, precoce facilita a qualidade E de uma vida da coisa criança. assim, eu posso falar até de cadeira, porque eu tenho trabalhado muito nas ações globais, né? Então, assim, você está diretamente ligado às classes que não têm informação. Então, o que eu tenho mais me deparado e tenho ficado muito assustado é com relação à quantidade de famílias com crianças com autismo na classe mais carente, porque não tem informação. E aí eu fiz a última ação global agora no Salgueiro, eu fiquei impressionado, né? Foram 12 crianças que procuraram um stand para pedir orientação, quer dizer, que pegaram esse modelinho simples, né? Eu não sei por que a gente não trabalha, que é o que diz o que é autismo, e é um conjunto de sintomas. Você entrega para as pessoas, ela vai ver aqui, vai te dar, opa, meu filho tem isso, tem aquilo, né? Junta um conjunto desses sintomas e já vai te dar um alerta. Então, assim, eu não sei por que a gente não faz uma campanha, uma campanha de informação e conscientização. Quanto mais informação, a população... Porque isso poderia despertar as pessoas que não têm uma informação maior para buscar um diagnóstico. Buscar um diagnóstico. São atitudes simples que, né, que você pode... Só precisa fazer maior, né? Porque eu vou ter que botar o óculos. Por isso que eu já botei meu óculos. Né? São A letrinha simples. tinha que ser maior, tá? Vamos combinar. Mas tem todas as explicações, ó. Risos e gargalhadas inadequados, ausência de medo em perigo real. Tô falando aleatoriamente, tá? Apego inadequado aos objetos, resistente a métodos normais de ensino. Enfim, tem várias características que ele vai imprimir da próxima vez que ele vier aqui bem maior para a gente mostrar com mais facilidade. Com certeza. Tá bom? Uma brincadeira aí. Eu sei. Vou pedir um intervalo e a gente volta já já. Aí a gente volta falando de alimentação em geral, sobretudo para Páscoa, né? O que vai ter que negociar? Você vai ter que tomar sopa de legumes o dia, daqui até domingo para poder comer bastante chocolate. Brincadeira isso. A gente vai conversar com a Joselaine e vai mostrar o DVD dela, que é o Tá na Mesa. A gente volta já já sobre esse assunto. Sem Censura, um programa da TV Brasil. A gente vai conversar com a Joselaine por conta desse DVD, mas aí eu fiquei imaginando que a gente podia começar essa entrevista, já que estamos na semana, ontem foi Domingo de Ramos, para quem é católico sabe, e estamos na Semana Santa, e daqui a pouco é Páscoa, e os ovos de Páscoa estão caindo em cima da cabeça da gente em qualquer supermercado que a gente entre. Então, você querendo ou não, né, sendo católico ou não, mas não importa, passou essa coisa, né, ultrapassou a questão da religião, né? Sim. E todo mundo só pensa em chocolate, né? Aliás, ninguém pensa mesmo na razão da Semana Santa. É um absurdo, só se pensa no chocolate. E no chocolate engorda. E aí, nutricionista sempre tem um pulo do gato, assim. Eu normalmente costumo orientar meus pacientes a procurarem saber, não deixar de comer o chocolate, porque é um símbolo, né, eu acredito, da Páscoa, mas aprender a comer o chocolate. Então, assim, existe alguns tipos de chocolate que fazem até bem para o coração, comer chocolate meio amargo e amargo. Agora, não é por isso que, de repente, a pessoa tem que consumir uma quantidade muito grande. O que se sabe é que até 25 gramas de chocolate ao dia não mata ninguém, não engorda ninguém. Né? Mas tem hora para comer o chocolate. Em primeiro lugar, não se come chocolate de estômago vazio, porque no momento que tu comeres uma gordura de estômago vazio, tu vai absorver isso imediatamente, tu faz índice glicêmico alto, isso aí acaba se transformando realmente em gordura, tá? Depósito. Anota aí. Certo? Vou anotar, né, Márcia? Então, por exemplo, antes de comer o chocolate, o que a pessoa deve comer? Normalmente uma pera. O que a gente deve sempre fazer é comer Porque chocolate. Pera não tem gosto de quase nada. Né? O que a gente deve fazer sempre é um dos estados da água, né? Pera, mamão, melancia, né? Melão. Estado líquido da água. Estado líquido da água. Então, assim, o que a gente deve fazer é comer o chocolate assim após o almoço, até porque a gente já está saciado e a gente vai consumir pouco chocolate, né? Não é aquela história de comer o chocolate para substituir uma refeição, porque daí tu vai comer muito mais. E realmente tu tens razão. Se a gente consumir o chocolate junto com uma fruta
que contém uma quantidade boa de pectina. Pectina é uma fibra que ajuda a absorver gordura, tu consegue ter uma absorção menor daquelas calorias do chocolate. Então, comer o chocolate antes, durante ou depois de um pedacinho de maçã ou pera, como tu mesmo dissesse, realmente a absorção vai ser muito menor do que se tu comeres chocolate de estômago vazio ou, de repente, com um alimento mais calórico, né? Uma pera com caldo de chocolate e tal. Então, até um fundi vale mais do que comer um chocolate sozinho, né? Mas é verdade, eu ensino isso para meus pacientes, né? Quer comer o chocolate? São danadas. Mas a gente tem que ensinar as pessoas a comerem, um médico, né? uma vez me disse que ele guardava o chocolate dele, um endocrinologista viciado em chocolate, ele guardava na geladeira. Porque quando ele ia comer, estava tão duro, era tão complicado, que ele comia só um pedaço. É ótimo essa. Não, isso também eu peço. Isso também. Vai ter o prazer. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo tu ficares com chocolate na boca, mais rápido vem a sensação de saciedade. Por exemplo, se tu consumires um chocolate em temperatura ambiente, por causa da gordura, ele é muito rápido de tu mastigares e engolires. Agora, se tu consumir ele mais geladinho, tu é obrigado a ficar com ele mais tempo na boca. Isso aí vai fazer com que tu fique realmente mais saciado. E por que o chocolate amargo é mais saudável? Porque ele tem menos gordura e menos açúcar, tá? Quanto mais negro, melhor. Oi, quanto mais negro, melhor. Quanto mais misturado. Esse 99%. Com leite, com mais... Pois eu queria entrar nessa também, que está super na moda, né? O chocolate é 70%, 66%, Não, olha, 82%. Entre 60% e 70%, porque é gostoso. Agora, me desculpe, 99%, não tem gosto de nada. Por mais que tu diga que é maravilhoso, é horrível. É um isopor esquisito, é assim, um fel. E chocolate branco? Chocolate branco é o pior deles. Porque mais ele tem gostoso, a manteiga, é bom, né? a manteiga do cacau. Mas é o pior deles. É a mais gordura. Que tem mais gordura. E 60% a 70% tem gosto de chocolate. Tem gosto de chocolate. E assim, ó, quer saber qual o melhor momento de comer um chocolate e que ele realmente possa te dar aquela sensação de prazer? É quando tu consome ele com um pouquinho de café ou de chá. Por quê? Porque o café tem cafeína, a cafeína é termogênico, o chá também tem cafeína, também é termogênico, isso aí também ajuda a evitar a absorção imediata da gordura, viu? Então, um cafezinho com um quadradinho, 5, 10 gramas de chocolate, até é bom para emagrecer, Leda. Olha. Bom para emagrecer. Mas é lógico. Quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao dia? 2 vezes ao dia. Desde que a gente faça atividade física 3 vezes na semana. Certo? No mínimo, né? 40 minutos. Então, aí você pode comer 2 pedacinhos. Que pedacinho é esse? Aquele, 10 gramas a barrinha, de chocolate. um quadradinho da barrinha. Seria mais ou menos... É um quadradinho da barrinha. Um quadradinho da barrinha. 2 quadradinhos é em torno de 25, é por aí, tá? Então, 2 vezes por dia, um quadradinho. É melhor, pode comer os 2 de uma vez? Que é melhor do que comer de dia, 2 vezes. Não é bom comer, porque daí tu também acaba sobrecarregando, né? Todo o teu organismo. Não, o quadradinho que eu tô falando. Ninguém vai sobrecarregar o quadradinho com isso aqui de chocolate. Porque o pedacinho da barrinha é esse, né? Pequenininho. E tu sabes, Leda, que quando a gente faz isso, eu vejo, assim, pela orientação que eu dou para meus pacientes, principalmente quem é chocolatra, né? Eles conseguem se contentar com muito menos do que tu chegar e dizer assim, cara, tu tá proibido de comer chocolate. Sabe o que ele faz? Por ele saber que ele tá proibido, quando ele consome 100, 200 gramas, porque não importa se é 5 ou 10, ele vai estar saindo da dieta mesmo, né? Do mesmo jeito. Então, eu prefiro que ele mantenha uma rotina legal durante o dia todo, se alimentando bem, e que ele possa, 2 vezes ao dia, tomar um cafezinho ou um chazinho com 10 gramas de chocolate meio amargo, do que de repente proibir ele e daqui a pouco ele de boca direto, então, em 100 a 200 gramas de chocolate. E o que você diz para as pessoas quando é Páscoa? Não como o ovo todo. Não, eu peço assim, em primeiro lugar, se é para comer, e se é para sair da dieta, que saia com bom chocolate, né? Não é para sair com qualquer chocolate. Também digo que aquilo que se ganha, que acha que não vale muito a pena, que dê para crianças que realmente utilizam aquele chocolate como fonte alimentar. Porque o chocolate, ele tem tudo, ele tem gordura, carboidrato, proteína, vitaminas, minerais. Então, para uma criança de rua, para uma criança carente, aquilo pode ser o almoço ou a janta. Agora, para nós que estamos bem alimentados, aquilo ali é um plus a mais, né? Então, se gosta bastante de chocolate, que guarde aquilo que realmente vale a pena comer e que coma durante a semana da maneira como eu estou falando, pedaços pequenininhos, depois do almoço ou de tarde, junto com um cafezinho. Ninguém vai engordar por causa disso, Leda. Emagrece. Com certeza.
Você falou que emagrecia. E até ajuda a emagrecer, com certeza. Por que ajuda a emagrecer? Porque assim, tu dá uma sensação para a pessoa de felicidade por ela comer alguma coisa que realmente ela gosta. E isso faz com que ela diminua a quantidade de outros alimentos que de repente ela não comeria por estar proibida de comer chocolate. Que são aquelas pessoas que, por não comer chocolate, passam o tempo todo beliscando balas, granola. A granola é saudável, come meio quilo de granola por dia, né? Barra de cereal. A barra de cereal é bom para a saúde, sim. A barra de cereal é ótimo para a saúde, mas ela pode variar de 2,5 gramas por barra até 9 gramas de gordura totais. Então não é tão saudável, tem que saber escolher a barra de cereal. Então daí tu não come chocolate para comer bastante barra de cereal, se entupir de granola porque faz bem. Eu não consigo emagrecer e tirar o chocolate, claro. É que nem aquela pessoa que deixou de comer o pão, porque acha que pão engorda, e substituiu o pão por bolacha de água e sal. Só que uma bolacha de água e sal tem a gordura de uma fatia de pão. E ninguém come uma bolacha de água e sal, né, Leda? Tá? Então eu prefiro... Pelo menos 3. Assim. 3, 4, ainda com uma manteiguinha, né? Com alguma coisa. Ou com uma geleia, né? Então, na verdade, quando você... O vigilante do peso até fala isso, que já que vai comer um pão de 25 gramas, pode comer um pão de 25 gramas, em vez de ficar comendo 4 creme cracker. Isso. E nada de comer pão light também, que isso não existe, né? Tá? Tem que comer pão integral mesmo. Mesmo sendo integral. Bom, por que integral é melhor, né? Porque o pão integral é bom de todas as maneiras, porque tem mais fibra, porque ele sustenta mais. O pão light é um pão leve em todos os sentidos. Daí a pessoa olha o valor calórico. Eu não trabalho com valor calórico, eu detesto, né? Mas as pessoas olham o valor calórico e dizem assim, bom, eu tinha na minha dieta, a fatia de pão é 45 calorias. Vou comer 2 da light, que é 25, só que daí ele dobra todo o recheio também. O que adianta, né? Não adianta nada. Então é preferível comer uma fatia bem mesmo, que sacia, do que comer 2, 3 e que a pessoa vai acabar colocando mais recheio também. Como é que você fez esse DVD? Esse tá você dá as receitas, você faz na cozinha? Faço na cozinha, sou a cozinheira, sou a personal chef, como diz. Na realidade, eu elaborei... Pedi pro Felipe ver se ele pega um trecho. Isso. Eu elaborei mais ou menos em torno de 30 receitas, porque eu vi assim, a necessidade dos meus pacientes em poder realmente explicar como a gente pode fazer a refeição do dia a dia mais leve, mais light, né? Substituindo o sal, substituindo a gordura, mas também gostosa. Não aquela coisa ruim, sabe? Tipo assim, alface, tomate, frango grelhado todos os dias para emagrecer. Não, eu quis realmente que a pessoa ensinasse a fazer uma feijoada, ensinasse ela a fazer carnes empanadas, que vai no forno, né? Alguns tipos de arroz, alguns tipos de pastas. Enfim, são 30 receitas, inclusive tem doce incluído aí, e tem chocolate também, tá? Tem creme de papaya, surpresa de morango light, crepe de banana doce, manjar de ameixa, geleia diet de morango. Então são receitas que eu fiz simples e rápidas, onde tu mistura um ingrediente com o outro, até porque eu não gosto muito de ficar muito tempo na cozinha, até tem receitas específicas de micro-ondas, né? Tem. Tá? Pipoca. Coisas rápidas. Que pita tem? Pita é o pão sírio torrado. Aquelas pessoas que gostam de estar toda hora beliscando alguma coisa, então a gente pega um pão árabe, pão sírio no caso, passa uma clara de ovo, e se a pessoa gosta de beliscar doce, a gente salpica canela ou açúcar mascavo e põe no forno de micro-ondas 1 minuto. Ela vira uma bolacha. Daí tu quebra, deixa esfriar, quebra e daí tu belisca. Ela vai saciar muito mais, né, do que ficar comendo bolacha de água e sal ou cream cracker. Então eu dou algumas... Fazer assim que chegar em casa. Receitas, Aí tem beirute vegetariano, beirute de atum. Eu gostei dessa história do pita crocante. E eu tenho também tenho algumas receitas para as crianças, porque a dificuldade maior das crianças é comerem verduras, né? Então, por exemplo, eu ensino a fazer uma couve-flor. Uma couve-flor, que criança eu não gosta de couve-flor. Então a gente pega a couve-flor crua, muito fácil também, corta ela em buquezinhos, passa na clara de ovo e depois a gente passa na farinha de polenta temperada. Farinha de polenta temperada, sabe? Farinha de polenta? Não comi polenta, Leda. Não, só quando eu vou churrascaria. Aí é frita, morro de medo de encontrar alguma nutricionista. Não, a gente faz... Na minha terra a gente diz... Mas eu vou pouquíssimo, então eu tenho pouca chance de encontrar. Na minha terra a gente faz polenta brestolada. Como é isso? Polenta brestolada, a gente faz a polenta mole, deixa ela ficar fria, ela fica durinha, a gente fatia ela e põe numa chapa bem quente.
Então é como se fosse frita, mas ela não fica frita, ela não vai no óleo. Eu adoro isso, porque eu sou mineira, na minha terra chama angu. A polenta Polenta mole. É. Aí fica lá, angu. Aí deixava lá em casa, fazia, botava assim num prato fundo e deixava. A gente almoçava com quiabo. Sim. O que sobrava de noite minha mãe fritava. E Sim. uma das maiores paixões da minha vida é a polenta frita. Então pode fazer essa sem fritar? Sim, e hoje em Como dia... é que é essa? Me conte mesmo direito. Não, tu só faz a polenta, Tá, compra a deixa polenta temperada. esfriar, ela vai deixa ficar esfriar, dura, põe mais dura. Põe numa travessa, num refratário, né? Tá. Corta bem fininha e põe numa chapa bem quente. Dessas chapas Tefal, né? Ou numa frigideira antiaderente. Tá? Sem gordura, sem nada? Sem nada de gordura, porque senão ela vai grudar. Daí tu frita de um lado, frita do outro. E ela deu. segura a onda sem gordura? Ela Sim. fica bem? E o que é melhor, como a gente estava falando antes no intervalo, né? A indústria está ajudando muito as pessoas que têm certa dificuldade na cozinha. Hoje já tem, inclusive, a polenta pronta, endurecida. Ela já está durinha. Então a gente compra ela já vem num plástico apropriado, abre ela, corta em fatias bem fininhas, tipo chips, e põe no forno bem quente. 20 minutos e tu tem uma polenta frita como se fosse frita no óleo de imersão. Tá? Tá? Mesma coisa como eu te falei com relação à couve-flor. Tu passa a couve-flor na clara de ovo. Adorei passar só na clara. Calma, e depois tu passa na farinha de polenta temperada e põe no forno durante 20 minutos. Então fica maravilhoso, sai como se a couve-flor fosse frita Empanada, no óleo, só que ela fica empanadinha na polenta. Então a gente coloca na mesa, as crianças pegam como se fosse batata frita, pegam na mão mesmo e comem. E dá para fazer com brócolis e com couve-flor. Eu inventei várias receitas assim, porque eu tenho 2 filhos também, sei a dificuldade, não por ser nutricionista, que é complicado, né, as crianças comerem verduras, enfim. Então eu comecei a fazer algumas coisas em casa, foi dando certo, e daí meus pacientes diziam pra mim assim, pô, bem que tu podia ir lá pra casa pra ensinar isso, né? Eu disse, bom, quem sabe então um projeto, e daí eu fiz o projeto, o Tá na Mesa, até porque era algo que me lembrava a minha infância, quando a comida estava pronta, minha mãe sempre dizia, né, Josi, a comida tá na mesa. Eu disse, já sei o nome do evento, tá na mesa, né? É incrível como marca, né? É. E realmente está sendo sucesso, assim, o pessoal tá... Eu tenho gente que não está fazendo tratamento comigo, mas comprou o DVD, por indicação, passa o e-mail, liga lá pro consultório dizendo, sensacional, lá aqui em casa todo mundo já emagreceu, até a minha secretária já emagreceu. Você vê tabule light, tem muita salada de quinoa, porque também você é muito contemporânea, né, nesse sentido, Sim. A quinoa, por exemplo, é uma coisa ótima. Não tem glúten também, né? Então eu essa ensino, vantagem. eu ensino a fazer muita coisa com quinoa, o amaranto também tá chegando aí, a semente de chia também, né? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. E a quinoa em grão é a coisa mais fácil de se cozinhar. Basta tu colocar 2 colheres de sopa, cobrir com água, forno de micro-ondas, 6 minutos e tá pronto. Jura? Daí tu só mistura na salada e tu tem uma mesmo salada no crocante. fogo é muito rápido. Sim, se tu quiser cozinhar com Eu fiz arroz, sábado né? uma salada de quinoa, mas sem charme nenhum. Depois eu mesmo achei tão sem graça. Mas Eu joguei na água, cozinha muito rápido, eu achei mas e daí tu prático. misturou com o quê? Aí misturei com tomate, salsinha e tal, a hortelã, mas não achei que ficou essas coisas. Não, a gente sabe? faz com cenoura ralada, coloca uns grãos, coloca... Dá pra botar um caldinho de legumes, não? Claro, pode botar um caldinho de legumes também, claro. E tu bota o que pra ficar gostosa? Tempero, curry, açafrão. Eu uso muito botei só tempero. sal. Não, até porque quinoa ela não tem sódio nenhum, então tu tem que temperar, né? Porque não ficou com gosto de absolutamente nada. Mas ela não tem gosto, né? Ela não tem gosto. Por isso é que tem que cozinhar ela e misturar Tem, mas com eu faço, outros a gente alimentos. faz lá em casa uma receita que eu achei numa revista da Joyce Pascovitch. Aí comecei a fazer, parece a revista da Joyce super sofisticada, né? Mas eu faço com arroz integral, quinoa, bacalhau, um pouquinho de tomate picadinho. Aí? Salsa, pô, ficou um sonho, é um sonho. Aí eu tentei fazer uma sem o bacalhau. Assim, uma coisa mais rápida, pra você chegar do trabalho e ter uma coisa Faz pra com comer. atum. Também é ótimo. Claro, Misturar o faz com atum na... Claro, atum ou sardinha. É que vai dar um up, né? Claro, um claro. upgrade ali. Tem o salzinho do atum, né? Pois é, não, mas aí o que a gente faz? Até eu sempre peço para meus pacientes, a gente nunca deve comprar atum na água e no sal, porque só para te teres uma ideia, uma latinha de atum na água e no sal tem 40%
do que a gente deveria utilizar de sódio ao dia. Mas é por isso que eu não gosto de Então eu botar não nada. uso. Eu uso o atum no óleo e peço para meus pacientes escorrerem bem aquele óleo, até porque aquele óleo é riquíssimo em vitamina D. Tá? Olha, Então isso ajuda é a melhorar a absorção do muito ômega 3. importante isso, porque a gente pensa que vai comprar na água que tá fazendo bem. Não, a gente tem que cuidar, assim, existe uma ignorância muito grande com relação a alimentos light, que são ótimos para a saúde, e não é bem assim. Eu uso muito pouco alimentos lights. Eu gosto de trabalhar com alimento tradicional mesmo. O que adianta? Tu tá substituindo uma coisa por outra, tá carregando o teu corpo de corante, de conservante, de sódio, né? Tá, Dá um então, desânimo. dá Os glutamatos da vida, né? não uso nada disso. É Então tudo você tempero compra o natural. atum no óleo, escorre o óleo, Isso. você fica um pouco, já Sempre vai dar fica um gosto pouco, lá mas na quinoa. E outra, é muito mais gostoso. Porque na água e sal ninguém merece, né? Fica fica sem horrível, gosto, né? né? Eu pelo menos acho isso. E eu acho muito interessante também porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de introduzir o peixe na alimentação. Ou seja, até comem, mas sempre frito, né? Então aí eu dou uma receita também de um peixe empanado, que a gente empana o filezinho de peixe com iogurte desnatado, natural, de consistência firme, curry, e depois passa no farelo de aveia, que é excelente para o colesterol, mistura no farelo de aveia um pouquinho de orégano e o queijo de Minas ralado. Certo? A gente está dando essa receita do peixe empanado. Empanado. Depois põe no forno. E forno. O forno é seu grande aliado. Eu não vivo sem. E deve ser o sem. nosso grande aliado. Com certeza. Eu vivo sem meu marido, mas não vivo sem forno. Ele vai adorar saber isso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Você já falou isso para ele. Que bom. Não, com certeza. E pode fazer a mesma coisa do peixe com frango? Com frango. Com aquele filezinho, tipo sassami, assim pode? Sim. E é uma maneira também de deixar o peixe com um aspecto crocante, né? Porque as pessoas, quando costumam comer peixe, não gosto de peixe ensopado, grelhado, que fica como se estivesse desmanchando. Não, a gente faz com farinha de farelo de aveia. Você acha que dá para fazer com tilápia? Dá para fazer com tilápia, Porque a tilápia é tão assim, né? Levezinha. Dá, com a brocha também dá para fazer. O que é brocha? É um outro tipo de peixe. Conhece? É do sul. Nunca ouvi. É do sul? É de outro país. É do sul. Não é do outro país. País sul. Não, é porque o sul é muito divertido com essas coisas, né? Com outra língua. Primeiro, eu tenho uma amiga gaúcha, mora aqui no Rio há anos, mas toda vez que... Lembra que tinha inflação e tal? E a gente ia junto no supermercado, ela dizia assim... Vamos fazer o rancho a primeira vez. Eu falei, o que é um rancho mesmo? Porque eu falei, imaginei um rancho, sabe? Uma coisa de música, igual tinha antes. Aí eu descobri que eram as compras do mês, né? Aí agora, gaúcho tem uma língua assim, às vezes, que pega a gente. O que é pra vocês tatu aqui? Tatu, animal, né? Não. Tatuagem. Não. Por exemplo, eu fui dar aula, fui dar uma aula de pós em Minas, eu dizendo, gente, vocês fazem o seguinte, vocês pegam um tatu, recheiem um tatu, papapá. E as gurias assim, vocês comem tatu no Rio Grande do Sul? Eu disse, mas é claro, é uma carne maravilhosa, magra, a gente pode rechear. Daí, depois de muito tempo, é que a gente foi descobrir, né? Que, na realidade, para vocês aqui, para nós é tatu, e para vocês aqui é matambre, né? Matambre que vocês fazem recheado? Nunca ouvi. Alcatra? Não. Acém. Lagarto. Lagarto redondo, essas Matambre coisas. não, lagarto. Então tatu é lagarto. Lagarto. Tatu, olha que maravilha. Tatu é um bichinho assim, um tatu. Não. Por isso que todo mundo... Não, e tatu como se é Brasília? come também, né? Tatu também. Tatu? Lá a gente fala português. Tatu, Como assim? Você fala tatu pra carne assada? Não. Pra lombo? Não. Fala Como é que chama? Lagarto? Não. Lagarto, normal. Fala lagarto. Fala lagarto, normal. O português é normal. Não, mas o nosso português também é normal. Não, mas Não, mas tem especialidade. Igual Por o português de exemplo, Portugal. quer ver uma coisa incrível? Aqui todo mundo chama... A gente chama mexerica em Minas. Vocês chamam bergamota lá, né? Aqui tudo é tangerina. É difícil achar uma mexerica. Escrito não tem. É a colonização de vocês. Lá é caqui, vocês chamam caqui. Caqui. E aipim? Não, é aipim? Mandioca. Mas em outro Em Minas é mandioca. Aipim. Agora, para E nós... tem também macaxeira no macaxeira. Para Nordeste. nós o pão francês é o cacetinho. Cacetinho, Que é engraçado. açoriano. Que é o começo de vocês. Vocês o começo começaram de tudo. Português dos Açores. Vocês começaram e eles foram subindo para fugir do frio. Aí pararam em Santa Catarina, mas você vê que é o português de Portugal, né? O português brasileiro, por isso que algumas coisas... Tanto que eles usam muito a segunda pessoa, né? Sim. Tu, né? Tu. Não, tem muitas diferenças e muitas coisas que a gente já sabe, tipo gurias, ninguém mais
estranha, né? É. Mas o tatu realmente pegou, pegou mesmo. Guisado também, para nós lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, guisado é carne vermelha moída. É guisado, guisado, Para vocês aqui, quer dizer, eu não sei se aqui para o Rio de Janeiro. Nem se usa a palavra guisado. Mas o pessoal lá para cima eles chamam de boi ralado. Boi ralado, Aqui se usa carne moída mesmo. Lá é guisado. Mas muita gente Mas fala só com boi carne ralado. moída? É só carne vermelha moída guisado. Não se chama, a gente não vai no A gente chama de guisado, pode uma ser coisa de guisado, cozida, cozido, um ensopado. Um ensopado, isso. A gente Até chama frango. de ensopado. Não. É. Não, guisado é só carne Mas vermelha. na Bahia, quando se fala em malaçado, e é uma delícia, é um rosbife. Na Olha. verdade, é quase um rosbife. Eu adoro um malaçado. Eu também adoro. Mas é parecidíssimo com o rosbife, não é? É. Pode ser aqui, se você pedir um mal assado, ninguém vai te servir. Nem vou saber o que é. Eu não sabia. Então tem essas peculiaridades mesmo. Mas eu gostei, muita gente quer colocar, a gente pode colocar no site a couve-flor Claro, crocante. pode colocar. Eu adorei essa história das claras, né? Porque fica sempre uma culpa, né, para comer a gema. Não, é bom a mas gente deixar a gema para comer em ovo mesmo, assim. Eu vou te dizer que assim, a gema de ovo é super importante, até porque a gema de ovo é rica em fosfolipídios, ele inclusive ajuda a melhorar a produção do HDL, colesterol bom. Então nós devemos sim comer de 3 a 4 ovos por semana, desde que seja cozido, não mexido com manteiga. Enfim, né? Só fazendo uma analogia com o que você estava falando, com o que eles falaram até agora, a questão do autismo. Acho que tudo é uma reeducação. Se eu faço uma reeducação alimentar, eu consigo emagrecer, eu consigo me manter. Se eu faço uma reeducação dentro de casa, eu consigo melhorar sem ter que tomar medicação, nem para emagrecer, nem para criança com autismo. Com certeza. Então, a gente pode fazer várias reeducações, inclusive a musical, porque a gente vai apresentar daqui a pouco o Márcio Gomes, falando do CD Márcio Gomes Canta Francisco Alves, que é esse aqui, que a gente já trouxe o Márcio aqui para falar, mas a gente vai ouvi-lo cantar, que é muito bom. E isso vale a pena a gente ouvir. E reeducar, de certa forma, né? Porque Francisco Alves está... verdade. O Brasil não cultua muito a memória, né? 60 anos de morto, né? Já um monte de gente já nem ouviu falar. Né? Nem sabe quem foi, né? Então é melhor a gente acho saber. Que é por aí. Música. Já a gente volta com o Márcio, ok? Vocês estão no programa da TV Brasil. Então a gente estava aqui falando que o Márcio vai fazer show amanhã, né? Vou, amanhã no Rival, que é o lançamento oficial do disco aqui no Rio, né? Porque, na verdade, eu já vim aqui ano passado que estava saindo o disco na loja. Estava saindo o disco, que é o Márcio Gomes Canta Francisco Alves, uma produção do Rodrigo Faur e os arranjos do Alfredo Del Penho, com a participação do Calbi no disco, né? E a gente vai fazer o lançamento oficial aqui no Rio de Janeiro com um show que, além do repertório do disco, vão ter outras coisas. Umas músicas que eu não deu para colocar, porque eu não sei se você sabe, mas o Chico Alves gravou 1033 músicas. Então, 1033. Nossa, para você chegar a 13. Você tem que fazer um garimpo 1%. Super. Você vê? 1%. Como é que foi seu critério? O critério eu peguei assim os maiores sucessos mesmo. E algumas coisas assim, que, por exemplo, eu gravei uma versão aí, e no show tem mais. Porque eu tinha a ver comigo, eu achava muito bonita, que é a versão do As Time Goes By. E o critério foi realmente os maiores sucessos para trazer mesmo para o jovem que não conhecia o Francisco Alves. O repertório dele. Repertório que era marcante, como Boa Noite Amor, Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda, essas coisas. Agora, para o show a gente pôde abrir um pouquinho o leque, então eu vou... tem um bloco das versões que é ótimo, canto Maria Helena... Maria Helena Estou, aquela minha inspiração. Muito bom. Muito bom isso. Perfídia mesmo. E canto... E vai ter a participação da querida Soraya Ravenli, cantando comigo duas coisas. Ela vai cantar uma versão, que é essa, O Amor é Sempre Amor, que é o As Time Goes By, e vai cantar uma música que ele gravou com a Dalva, que é Dois Corações. Quando dois corações se amam de verdade, do Orivelto Martins. Eu acho que vai ser uma surpresa lá. Surpresa não, que eu já estou contando. Mas vai ser um encontro bem interessante, que é a primeira vez que eu canto com a Soraya. E como é que você está sentindo a recepção ao disco e ao repertório? Olha, eu vou te contar uma coisa. Tem sido maravilhoso. Você sabe que o mercado fonográfico está muito complicado. Mas eu tô, assim, eu, por ser jovem e ter abraçado a minha carreira desde o começo, defendendo esse repertório dos anos 40, 50, eu tenho tido, assim, um apoio de determinadas pessoas que são fãs desse trabalho dessas músicas de resgate. E eu não faço uma coisa intencional. Eu vou fazer isso porque não tem ninguém fazendo. Não, eu faço porque eu amo esse repertório que é
que é o que tem a ver com a minha natureza, né? Eu acho que combina com a minha lindo voz e esse tal. repertório, combina com a sua voz perfeitamente. Né? Então foi aí onde eu me encontrei. Ou eu cantava ópera, mas aí eu já falei, não, eu já tô Você ficando... já cantou ópera alguma vez? Eu comecei com 15 anos no Teatro de Ópera do Rio de Janeiro. Eu entrei lá, fiz um teste, não, você vai fazer coro aqui. Aí eu fiz e tal, mas eu ainda não estava naquela de ser cantor ou não ser cantor e tal. Aí eu comecei, você sabe onde eu fui mudar completamente de música? Porque eu já gostava de fado. Eu já gostava por causa da Amália Rodrigues e tal, mas continuava com a coisa da música lírica. Mas onde eu fui me apaixonar pela música brasileira foi aqui no Rio, num show da Ângela Maria. Quando eu via a Ângela cantar com aquele vozeirão, aí eu falei assim, eu posso fazer isso aí, eu quero cantar esse repertório. Então foi ali. Eu estava ali, eu falei, não, vou mudar toda a minha vida, né, é agora. Aí eu comecei a pesquisar Calbi, Ângela, Nelson, tudo, e eu vi que a minha praia era essa. E graças a Deus tenho sido indo feliz. Bem, né? Mas eu acho que você faz muito bem mesmo essa praia. E é muito bom, cara. Amanhã no Rival, esse show tá bem recheado de coisas bonitas mesmo. Amanhã às 19h30. Tá ótimo. A gente tem aqui umas perguntinhas, eu vou aproveitar antes do Márcio cantar, porque eu vou fazer mais um intervalo e ele vai cantar ali, porque a gente vai explorar, tá? Ah, lógico, com prazer. Para a nossa felicidade e a de todos que querem lembrar Chico Alves através de você. Muita gente reclamando aqui, viu, doutora Joselaine? 25 gramas de chocolate. Quem quer 25 gramas? Milhares de pessoas perguntam isso. Deve ser aquela moeda, né? Uma que acabou de comer uma barrinha inteira está arrasada. Só existe uma maneira de comer bastante chocolate e não se culpar. Corre bastante. Com certeza. Corre. Vai fazer atividade física, vai correr bastante. Mas sabe que tá Não é ficando engraçado isso? As pessoas comendo e acabando de comer e saindo para andar, agoniadas. A sensação Né? de É culpa, muito né? doideira, assim, muito engraçado. A sensação de culpa, né? É. Se tu come consciente e com prazer, tu come bem menos. Agora, se tu come com culpa, tu vai comer bem mais. Então a culpa engorda. Claro que a culpa engorda. Claro que a culpa Ela engorda. está horrorizada, Adriana. Tô triste aqui com isso, né? Você já está comendo sem glúten? O seu filho já está sem glúten? Você acredita nisso, que o glúten sem glúten emagrece? Mas sabe por que eu acredito? Porque todos os alimentos têm glúten, praticamente. Se tu tirar todos, tu fica com um leque tão pequeno de opções que tu acaba tem que emagrecendo. Tá? Por Não, isso mas que hoje tem em dia tem farinha de arroz, fécula de mandioca. Tem, se tem tu... várias Sim, coisas, se tu mas fizeres. se tu fores pegar cozinhar. isso e comprares isso para fazer em casa. Agora, se tu, de uma maneira geral, almoça, janta em casa, tu passa o dia todo na rua e tu não pode comer glúten, ou tu leva de casa, ou tu fica sem comer, porque a maioria das coisas não Mas tem. não é bem né? assim, eu me surpreendi bastante quando nós viajamos o ano passado para o Beto Carreiro, que embora meu filho seja bem comprometido, para onde a gente vai, a gente leva ele. Conseguimos lá almoçar, fazer a nossa refeição no Beto Carreiro sem glúten. Então Sim, já mas tem muitos lugares que não, disponibilizam. mas assim, ó, sem glúten, no almoço, arroz, feijão, isso aí não tem problema, carne. Agora a massa que tem problema, porque daí tu teria que ter a massa, né, sem glúten, enfim. Mas é que eu digo aqui, normalmente assim, as pessoas acabam ficando com uma alimentação mais limitada. É o caso de quem resolve assim, eu quero emagrecer, eu vou tirar lactose. Chocolate tem lactose, tem caseína, daí para de comer chocolate. É claro, emagrece. Emagrece, né? Bom, mais dicas aqui no DVD da doutora Joselaine. Mais dicas com a cartilha sobre o autismo aí, com a cartilha que a Adriana Alves veio defender aqui, que está aqui. E como é que as pessoas vão ter acesso? Ela vai estar em breve disponível no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal e no nosso site www.orgulhoautistabrasil.org.br. Queria passar às suas mãos a camiseta do nosso movimento, né? Que é azul, legal. pertinentemente ao Dia Internacional do Autismo, que é azul. Olha aí, muito obrigada, valeu, obrigada por ter vindo, já de uma vez agradeço o Wilton também por ter vindo, é Mundo Azul, olha que gracinha também, deixa eu mostrar, Mundo Azul, com o Gabriel puxando o mundo aí, segurando o mundo, e voando com ele, tá vendo? E é mundoazul.org.br, não é isso? Doutor Fábio, obrigado, doutor Fábio, rapidinho. Não tenha preconceito, não tenha receio de procurar ajuda. Achou que ele tem alguma dificuldade em relação à fala, procura rápido, não deixa passar. Tá certo.
E você vai assistir o show do nosso Márcio Gomes amanhã no Rival, se você puder morar no Rio. Se não morar, ou espera ele chegar na sua cidade ou adquire o CD, né? É isso aí. Tem que esperar isso. Eu vou pro intervalo para voltar com ele ali no nosso palquinho ou no Sem Censura Music Hall, como vocês preferirem. Sem Censura é um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui, tô encantada assim com alguns e-mails, e tem um e-mail só que eu vou responder rapidinho, que a Adriana vai responder para mim, que da Sônia Lima, que ela pergunta: teu animal doméstico ajuda o autista? Ajuda, os autistas interagem melhor com animais, às vezes que com pessoas, com máquinas, computador, por exemplo. O Gabriel tem uma cachorra e a interação ajudou muito. Eu vou mandar um beijo especial pro Samuca. O Samuca, Samuel, é filho da prima da Fabiane Lagares, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. É filho da Daniela. Mora em BH. E ele é o mais fofo de todos os autistas. Ela mandou pedir desculpa para vocês, para ela afirmar isso, tá bom? Então, os outros, depois eu vou encaminhar para a Adriana e para o Wilton, ok? Os outros e-mails. E agora a gente vai ouvir o Márcio. Com certeza. Vamos. Primeiro que eu vou cantar é Boa Noite, Amor, acompanhado aqui do meu pelo querido nosso Wilton Gonçalves, Auxílio Wilton Luxuoso. Gonçalves. Tá certo. Quando a noite descer, insinuando um triste adeus, olhando nos olhos teus, hei de beijando teus dedos dizer: boa noite, amor, meu grande amor, contigo eu sonharei, e a minha dor esquecerei, se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. Boa noite, meu grande amor. Bravo. Muito bom. Obrigado. Agora vai dar tempo de fazer a outra. Como é que chama a outra? Canta Brasil. Então vou me despedir de vocês, agradecer a vocês por terem vindo, tá? Muito obrigada. Ótimo. Agradecer ao Vitor também, ao Gonçalves, o apoio aí, né? Com certeza. Alcir Pires Vermelho, Canta Brasil. Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. As selvas te deram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E dessa mistura de vozes nasceu teu canto. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também
na beleza desse céu, onde o azul é mais azul. Na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. No céu, no mar, na terra, canta Brasil.